Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Elas Podem. Sim, um podcast feito por mulheres, para mulheres profissionais de saúde que estão em busca de empreender e também buscar o seu equilíbrio e o autoconhecimento nesse universo tão vasto que é a saúde feminina e também o empreendedorismo. Eu sou Josueida Carvalho. Eu sou enfermeira, doutora em saúde da mulher, especialista também em saúde sexual. E estou também aqui com minhas amigas. Eu sou Daniele Seabra, sou médica, com foco aí na medicina do estilo de vida e participando aqui com muito entusiasmo do Elas Podem. Eu sou Andrea Mello, pediatra, facilitadora de meditação para crianças e adolescentes. E hoje, gente, nosso podcast vai ter uma convidada muito especial para falar um assunto bem interessante. Nos últimos episódios tem sido bem interessantes, diga-se de passagem, tá, gente? Interessantes, polêmicos. Pois é, porque é para isso que a gente está aqui, para quebrar paradigmas. E aí, gente, eu gostaria de apresentar para vocês que hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Cláudia Orlando. Doutora Cláudia Orlando, que é médica de família aqui de Recife, doutora Cláudia. Sim, aqui de Recife. E além disso, gente, ela não é só apenas, unicamente, exclusiva médica de família, ela também é terapeuta. Terapeuta de mulheres. De mulheres. Veja bem, né? Como a gente trouxe alguém escolhido a dedo aqui para compartilhar conosco no Elas Podem, uma terapeuta de mulheres, para a gente falar hoje de um tema bem feminino. Então, Claudinha, seja bem-vinda. Prazer imenso de você estar aqui conosco. Gente, é uma honra. Obrigada por ter feito esse convite a mim. É uma honra estar aqui com vocês. Gosto demais do Elas Podem. E vamos lá, vamos bater um papo. Então é isso, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de relacionamentos, né? O nosso episódio de hoje é: o casamento vai mal. A culpa é do trabalho? Né? Será que o trabalho feminino tem um papel, né, nessa questão dos relacionamentos afetivos? E aí, Claudinha, como terapeuta de mulheres, vai ser uma voz aí muito bem colocada, né, nessa polêmica. E procurando conteúdo aqui para o nosso podcast, eu vi que recentemente, depois da pandemia, que a pandemia foi um marco aí de saúde mental e de, né, enfim, de mudança, né, como sociedade geral, o número de casamentos voltou a crescer no Brasil, mas a gente bateu o recorde de divórcio. Né? Então, o IBGE começou a contabilizar isso desde 2010, 2011. Em 2021, a gente teve o maior número de divórcios. Ou seja, é algo que vem em crescendo, né? E aí eu achei até curioso que eu achei uma matéria do Profissão Repórter, que saiu agora, essa semana, sobre um mutirão de divórcios que teve na cidade de Goiás. Você vê... Eu posso dar uma observação? Sabe qual foi a questão, minha gente, da pandemia? Diga aí. Foi assim, gente. Quem era casado não tinha tempo de se ver. Aí teve que ficar preso um olhando para a cara do outro o dia todo. E quem estava solteiro usou o quê? Os aplicativos para conhecer gente. Aí conheceu gente nova no momento que estava muito em solidão. E aí foi por isso, Dani. Eu acho. Faz sentido. Não faz, não? Não, tem muita coisa aí, realmente, que, né, essa pressão pelo isolamento, pela convivência levou, né? E aí, nesse contexto, né, Claudinha, eu queria que você colocasse a sua opinião para a gente. Existe um papel do trabalho nessas relações afetivas, nessa dinâmica do casamento, do trabalho feminino? Na área de saúde, né? Sobretudo. Principalmente as mulheres que trabalham na área de saúde são mulheres que trabalham muito, né? São mulheres que estão preocupadas quando cuidam, não só cuidar dos pacientes, mas também da família. Existe uma autocobrança que ela é gigantesca. E o que eu tenho visto nos atendimentos é que nós hoje vivemos uma mudança desses padrões de que a mulher ela precisava estar sobrecarregada, a mulher ela precisava dar conta de tudo, a mulher ela precisava ser uma excelente profissional, uma mãe incrível, uma esposa maravilhosa, e ela tinha que ter um corpo perfeito, e ela tinha que fazer muito dinheiro, e ela tinha que dividir as contas 50% na família, né? E aí, hoje, o que a gente vê muito é que com o movimento feminista, a gente conseguiu adquirir muitos ganhos do ponto de vista de direitos.
Mas a gente não entendeu também que com esses direitos vieram também outros deveres. Então, quando essa mulher, principalmente a profissional da área de saúde, ela vai para esse mercado de trabalho e ela se sobrecarrega, né? E ela, às vezes, tem um parceiro que não entende disso, ou que foi criado, às vezes, por uma mãe que veio lá do movimento feminista e que disse: a mulher tem que pagar 50% mesmo, a mulher tem que trabalhar tanto quanto você. Isso dá super certo, até que nascem os filhos. Por quê? Porque quando nascem esses filhos, começa a ficar muito pesado para essa mulher. Sabe? Então, a pandemia, ela talvez tenha vindo escancarar o quanto que esse homem, dentro do lar, ele é menos funcional do que fora. Então, era um homem que, quando estava no seu ambiente de trabalho, era extremamente executor, fazia muito dinheiro, mas a partir do momento que ele vem para um ambiente interno, ele fica meio perdido. E aí, o que eu escuto muito é que essas pessoas que entraram em crise nos seus relacionamentos quando estavam na pandemia é porque começaram a perceber aquele homem perdido dentro de casa. Começaram a perceber que aquele homem, ele já não era tão executor assim. Então, é essencial, né? Qual seria o papel, né? Eu acho que tem muito essa questão, né? Pô, eu tô fazendo tudo. O que é que tá sobrando para outra pessoa fazer, né? Isso. Então, isso que você falou, né? Essa evolução cultural que teve, essa questão do feminismo, que colocou a mulher num lugar onde ela tem tanta autonomia e independência que a gente tem que realmente ter parceria. Porque senão vai gerar um desequilíbrio, né? Isso. E aí, o que acontece, que eu vejo deste movimento, é que essas mulheres, elas estão tendo mais clareza do que elas querem, elas estão tendo mais clareza de que tipo de parceiros elas querem para si, e os homens ainda estão muito engatinhando nesse processo de compreender que essas mulheres estão sobrecarregadas. E a partir do autoconhecimento, ou seja, quando essa mulher ela vai crescendo, ela vai tendo essa visão de quem ela realmente é, da potência que ela tem, do quanto que ela consegue, sim, se manter sozinha. Não que seja o sonho de toda mulher estar sozinha. Provavelmente não é, mas ela dá conta. Quando ela percebe que ela dá conta e que aquele parceiro que ela escolheu não está correspondendo à altura, e ela começa a perceber que ela está muito sobrecarregada e que aquele homem passa a pesar na relação, tudo parece que fica mais pesado, entende? Aquela mulher que era uma mulher mais livre, mais risonha, mais leve, era uma mulher que dava mais risada, de repente é uma mulher carrancuda, de repente é uma mulher que entra dentro de casa e assim, vai reclamando desde a hora que entra na porta de casa até a hora que sai. Vem a questão também assim, daquilo que a gente acaba projetando no outro, né? Vem a questão, acho, muito da falta, né, da nossa habilidade de comunicação. Isso. Né? Um livro que eu li, que eu gostei muito, que mudou muito assim, minha percepção de mundo, foi o da comunicação não violenta. Não violenta. Porque a gente realmente vai colocando juízo de valor em tudo que a gente fala e vai virando realmente isso, né? Aquela coisa de uma relação onde é cobrança, e não é divisão, não é partilha. Parceria, né? E essa sua fala da questão da maternidade aí, de que tudo dá certo até nascer os filhos, eu achei muito interessante, porque a gente teve um episódio aqui sobre a síndrome da Mulher Maravilha, que é justamente, né, falando sobre essa pressão desses múltiplos papéis que a gente exerce, e realmente a maternidade tem esse peso para a mulher que é muito particular, é muito difícil que qualquer homem consiga entender esse peso, porque é um processo de autocobrança, né? Andréa, que trabalha aí com as mães, né, de primeira viagem, que vê ali aquele processo, pode até falar pra gente um pouquinho sobre essa questão. Verdade. A mulher se cobra muito, como você falou no início, né, de ser a mãe perfeita. Então, hoje em dia que a gente vê tanto acesso à informação através das mídias, né, então, claro que vai mostrar o lado, né, bom da maternidade, que é enorme, mas assim, não vai mostrar os perrengues que a mulher passa, né? Então, aquela mulher que tá vendo ali, ela se cobra. Como é que ela consegue ser uma mãe, né, tão perfeita, ser tão paciente, né? E eu aqui grito com meu filho, ou que tá amamentando e eu não consigo. É a tal da comparação. Exatamente. E isso vai minando também, né, a autoestima da mulher, né? Então, realmente
a gente volta sempre para a mesma tecla, né? O quanto é importante a gente se conhecer. Isso. Esse autoconhecimento, porque isso fortalece a gente, né? E você entender que você é uma pessoa única, que funciona de uma forma única. O que é bom para você pode não ser para o outro, né? E o que o outro faz, ele faz de uma forma e você pode fazer de outra. E não quer dizer que você é insuficiente ou que você é menos mãe, né? Por causa disso. Então, eu acho que a gente gira, bate nessa tecla, porque é extremamente importante o autoconhecimento, né? Se você não se conhecer, você fica perdida. Agora, só fazendo um adendo aí, essa questão do autoconhecimento e do que a gente coloca tanto, como você colocou aí, Dani, que a maternidade é algo muito interno da gente, né? Eu digo, é algo muito in útero, selvagem, e que a gente tem, claro, um contexto cultural e tem uma realidade que é nossa e que muitas vezes esse autoconhecimento ele não foi apresentado. Isso. E eu digo assim, não só para a mulher, mas para a mulher e para o parceiro também. Para a mulher e para a parceria. Porque eu falo sempre que a gente está aqui no equilíbrio, né? Então, a gente não está aqui para dizer, gente, a gente não é aquele aí, grupo de feministas desesperadas que está aqui para derrubar o mundo. Não, pelo contrário, a gente só quer igualdade de gênero. Isso. Não é isso? Isso. E de uma forma saudável. Isso. Mas a gente também, se você for analisar essa questão do autoconhecimento, a gente para e pensa, por que eu também não coloco divisões de tarefas? Porque a mãe, essa mãe que acabou de ir, não é isso? Só eu faço, porque só eu sei fazer. Se for para o cuidado do bebê, ele meu não jeito. vai saber, não vai, não isso. Então, inclusive entra na questão do pré-natal do pai, né? Sim. Né? sim, Saúde da família, Sim. médica de família, que a gente vem falando, inclusive, vem estimulando a participação do homem Sim. desde o pré-natal. Por quê? Para ele também saber do papel e da importância dele no contexto. Hoje, muitos homens, inclusive, eles conseguem visualizar e muitos também relatam, mas não me deixam fazer nada. Isso. E A gente precisa, desculpa, Nada, Encontrar nada, equilíbrio, nada. concorda? equilíbrio, É. exatamente. Mas assim, esse equilíbrio, ele acontece, o que eu percebo é que as mulheres, elas estão na busca desse equilíbrio. Mas não são ouvidas. Mas às vezes existe uma complicação que eu acho que é de uma questão social, de que esses homens talvez eles não estejam compreendendo o papel deles, sabe? Porque assim, existe uma construção de que nós sabemos, já nascemos sabendo ser mães. Isso. E a primeira fralda que eu fui trocar do meu filho, eu coloquei pelo avesso. Entendeu? Então, assim, eu não nasci pronta para ser cuidadora, né, de uma criança. Eu tinha pego bebês, assim, quando eu tive meu primeiro filho, na faculdade, né, de medicina. É. Mas eu não tinha, assim, uma prima ou alguém que tivesse tido um bebê. Então, eu não tinha nenhuma familiaridade com aquilo. E eu precisei aprender tudo aquilo. Então, do mesmo jeito que a gente se coloca para aprender, o parceiro também pode se colocar. E que Isso. massa quando eles vêm, né? Que Isso. massa É. quando eles agregam. Que massa quando a gente procura crescer junto, sabe? Isso. E é interessante você falar em relação a essas parcerias e a nossa autocobrança. Porque a gente, é como eu te falei, nós viemos criadas por uma geração de mulheres que foram guerreiras e que participaram do momento histórico da luta feminista. Verdade. Né? Então, nós fomos criados por essas mulheres. Mulheres que nos diziam, não dependa de homem nenhum. Ai, menina, verdade. Não Escutei tanto dependa de isso. homens. Pois é. Tem a sua Tem a carreira, sua- tem Não a sua engravide, profissão. só depois que acabar tudo. Aí lá vai, eu demorei bem muito, ó, eu ter que fazer fertilização. Quem mandou demorar? E a gente fica nessa, né, de que a gente pode ser tudo sozinha e tal. Poder, a gente pode, mas será que a gente realmente quer? E aí, quando a gente vai conversar com mulheres que estão solteiras ou que estão divorciadas e que dizem assim, nossa, mas tá difícil se relacionar com o homem, mas tá difícil isso, tá difícil aquilo. Eu vejo um movimento já iniciado desses homens. Eu vejo alguns homens já E eu vou te dizer querendo uma entrar coisa. nisso. Vou te dizer uma coisa, Claudinha. Você falou, a gente pode ser tudo sozinha. Eu boto a interrogação, será que a gente pode? Né? Porque, veja, Será o que a ser gente humano... quer? Mas, veja, em termos de poder mesmo, né? Assim, porque ela falou, ela falou essa frase, né? A gente pode, mas será que a gente quer? Mas eu vou colocar a interrogação no pode. Porque o ser humano, ele é um ser social. Né? A gente, quando vê, você que vem da medicina de família, a gente, quando estuda os pilares ali
de estilo de vida, o que mais está associado à qualidade de vida são boas relações sociais. Verdade. É o bom relacionamento. Mas hoje a gente procura suprir esses relacionamentos, muitas vezes, que são os relacionamentos afetivos, que é o foco aqui da gente, com outros tipos de relacionamentos, Sim. como amizades. Então, assim, acaba que a gente continua sendo um ser social. Sim. Mas a gente abre um pouco essa questão do se relacionar afetivamente, Isso. né? Sim, no caso, o relacionamento conjugal. Conjugal, Né? Sim. entende? Eu tô falando em relação a isso. A gente pode fazer tudo sozinha do ponto de vista de dividir uma vida com um parceiro. Eu acho que a pergunta ficaria assim, a gente pode, né? Mas será que a gente deve, né? Entendeu? Exato. Isso. E aí eu achei interessante quando o Josi colocou, né? Não, mas só eu sei fazer, né? Só eu. Então, pra gente que é da área de saúde, é muito complicado, porque a maioria, quando começa, é plantão, né? Isso. Ou passa o dia todo fora de casa trabalhando. Trabalho, né? Exatamente, emendando um plantão no outro, muitas vezes. E essa criança, a mãe se culpa, né? Mais ainda, a autocobrança. Tem necessidade do controle. É aí que ela começa a dizer, se eu não fizer, ninguém sabe fazer como eu. E aí vem da culpa. Isso. Começa essa culpa e com essa culpa vem essa... Aumenta a autocobrança, aumenta a necessidade de controle, e aí você vai querendo controlar, mas você não pode, porque você tem que trabalhar o dia inteiro, né? E aí quando você chega em casa... E o marido trocou a fralda, botou ao avesso, né? Entendeu? E aí aquela mulher que já tá se sentindo culpada, às vezes explode, né? hormônios. Eu tenho uma amiga que o marido foi levar a filha para um aniversário, a menina foi de pijama. Muito bem. Pois Ele é, né? achou que a roupa era roupa. Aí quando ela, meu Deus, a menina tá de pijama. Mas, tipo, o que é que importa, na verdade, né? Isso. O que Ele importa levou. É que ele levou, né? Exato. Então, assim, Isso. essa barreira cultural que às vezes a gente tem que romper, né? Isso. Porque senão a gente vai cair naquele episódio que a gente já falou da síndrome da Mulher Maravilha, que a gente não dá conta de tudo. A gente, na verdade, não precisa disso, dessa pressão por dar conta de tudo. Dar conta de tudo, o que eu quero dizer é da perfeição em todos os aspectos. E, na verdade, a gente não quer mais. É, A gente não quer dar conta de tudo. Isso. A gente já percebeu Eu concordo. que isso é adoecedor. É A verdade. gente já percebeu O que a gente quer é ter alguém que consiga dividir, né? Entende? Porque assim, se de repente você não tem mais espaço para ser você mesmo, ou seja, você não tem espaço para fazer uma atividade física, você não tem espaço para uma hora de almoço que seja comer uma comida saudável, você come... Quantas vezes... Eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo aqui comer dentro do carro, porque tá indo de um emprego pro outro. Então, assim, você tem que dar conta de tudo, você tem que comprar o presente da festinha, tem que levar o menino na festinha. eu lembrei do Dani agora. Meu Deus! Porque tu tá sabe? trazendo tantos exemplos de pessoas tão próximas. Mas olha, eu nem soube É. disso, viu, Não, Dani? gente. Compensa de comprar um Comprar o presente presente da ainda hoje. professora. Entende? Mas é E a verdade. gente vai colocando todas essas coisas nos gente- nossos ombros e depois a gente reclama que a gente tá sobrecarregado. E a gente vai perdendo a essência da gente, né? Totalmente. Entendeu? E aí, veja só, que tem um dado curioso que é sobre nós, mulheres e profissionais de saúde, porque a gente tem esse foco aqui, né, no Elas Podem. Então, Lá vem dando com as pesquisas, veja, os dados estão... Pra mim, pra tudo, porque veja bem, entre os profissionais de saúde, nessa questão do divórcio, eu falei, tem um dado que está crescendo no Brasil e no mundo, né, nos Estados Unidos também. E entre os profissionais de saúde, sabe qual é a profissão dos profissionais de saúde que tem mais divórcio? Enfermagem. Enfermagem. E sério? E nos Estados Unidos, 90% das pessoas que responderam, né, ao censo lá, tem até uns dos memes, enfermeiros- sabia, sobre isso. Que Imagina. a pessoa, por que você não quer namorar? Porque na hora que foi conversar, eu descobri que era enfermeira. Poxa. 90, um dado interessante é que assim, ó, 90% dos enfermeiros que responderam a pesquisa, mulheres. Né? E, ou seja, essa pressão pela questão do trabalho, e aí ele coloca toda essa questão no estudo, né? Que tem horas fora de casa, que uma coisa que se relacionou diretamente ao divórcio foi a quantidade de horas trabalhadas, agora apenas para as mulheres. Né? Tipo, mulheres que trabalham mais de 40 horas por semana se correlaciona mais com o divórcio, Sim. né? Do que aquelas que trabalham menos de 40 horas por semana, mas para o homem não teve essa relação. Pois é. O que quer dizer que... Oi?
Eu acho que é porque a PL não saiu ainda, deve ter sido por isso, tô brincando. Mas assim, se você for pensar direitinho, né? Por que que a enfermagem? Porque a enfermagem tá ali no cuidado direto. Elas Isso. têm um cuidado, assim, muito mais próximo. E mesmo na enfermagem, se você for olhar, a grande maioria dos enfermeiros são mulheres, são Isso. enfermeiras, né? Isso. Então, assim, se você for olhar, eu tenho uma filhinha de 4 anos e eu não sei se é modelando, mas assim, hoje ela já diz, eu quero ser médica, eu quero cuidar, eu quero... Mas assim, ninguém nunca ensinou isso pra ela. Ela nunca me viu trabalhar, ela nunca me viu de bata, ela nunca, né? É uma coisa assim que é da construçãozinha dela. Às vezes eu vejo que a gente acaba... como mulher, indo para esse lugar de eu quero cuidar. E a gente Muito ama maternal, cuidar, né? porque nós Sim. somos acolhedoras, porque faz parte da energia feminina, né? Acolher. Então, assim, essa coisa do cuidar e do acolher nos é natural. Faz parte da Mas- energia do feminino, diga, É. né? É o Isso. feminino. É a nossa parte feminina, que aí está relacionada à nossa essência, né? Isso. Mas o que é que acontece? É quando esse cuidar, ele extrapola. E aí você tem que cuidar como profissional de saúde, que todas somos, e temos que cuidar em casa, e às vezes você tem que cuidar também do que não era no contrato para você cuidar. Entende? Então, assim, às vezes você pode ter um super parceiro que divide muito bem. E se você trabalhar 40 horas e você tiver um super parceiro, a chance de dar certo é enorme. Por quê? Porque você vai chegar em casa e você não vai ter que olhar tudo. Agora, quando você tem um parceiro que, às vezes, quando você chega em casa, ele não sabe de absolutamente nada do que aconteceu em casa, dos meninos, não sabe nem, às vezes, que o menino teve febre e ele chegou mais cedo que você, já faz 2 horas que ele está em casa. Todos exemplos de pessoas que eu escuto, sabe? Sim, claro. E aí você olha e diz assim, poxa vida, tá me pesando isso. O que está acontecendo com essa pessoa que não partilha, não divide comigo? Mas, E Claudinha, aí- me diga uma coisa. Você que é terapeuta de mulheres, você não acha que, de um certo ponto, isso é um comportamento alimentado pelas próprias mulheres? Nessa questão que a gente falou de eu que tenho que fazer, não, eu que faço do jeito certo. Porque, veja, a partir do momento que alguém faz uma coisa e você vai lá e conserta, mesmo que você não tenha dito nada, você disse tudo, né? É. Isso. Então, que só quem sabe fazer sou eu. Você pode nem ter verbalizado isso, mas a pessoa fez, você chegou lá e fez de novo, né? Isso. Então, até que ponto essa necessidade que a gente tem de cuidar, ela não é, vamos dizer assim, excedida, né? No controle, em que a gente tem que controlar tudo. Então, como a gente estava falando, a gente vai lá para trás. Nós fomos criadas por mulheres que diziam, sejam incríveis, sejam Independentes financeiramente. Tem um trabalhem trabalho. muito e só Estudem. pensem em estudem e só pensem em casar, ter filhos depois, Isso. né? E esses homens foram criados por essas mesmas mães, né? Nós Eu somos ia mais ou menos perguntar isso agorinha. e aí essas mulheres ensinaram para esses filhos o quê? A mulher é forte o suficiente, a mulher é forte para dar conta da casa, dos filhos e trabalhar, e a mulher tem que também dividir 50% da obrigação financeira. Mas não disse a esses homens, vocês precisam também dividir os cuidados com a casa, com os filhos. Entende? Que lavar o prato não caiu uma mão, 50%. né? Não foi. A gente abarcou tudo, né? A verdade gente é essa. aumentou E nossa esse homem, sobrecarga. sabendo disso, ele... Gente, sério, eu tenho um filho também, de 5 anos. Sim. Eu nunca falei nada disso pra ele, mas eu tento trabalhar com ele diferente. Sim. Mas ele, hoje mesmo, na hora do almoço, ele chegou, derramou água, não sei o quê, sentado no sofá, eu digo, vai pegar o pano e limpe aí. Aí ele fez, eu não, mande fulano, a menina cuida dele, mande ela ir lá. Aí eu disse, mandar o quê? Ele sabe o que ele disse, minha gente? Não, eu tenho que dizer isso aqui. Mas eu sou o rei da casa. Mas olha. Eu digo, eu a rainha, levante e vai buscar para limpar. Se a gente não faz isso nesse momento, que inclusive nossa doutora aqui, pediatra, ela vem falando exatamente A gente bastante sobre falou isso isso em no outro episódio. podcast, mas que se a gente não modificar isso agora, mais na frente só vai replicar. Isso. O mesmo comportamento só vai se repetir. Tudo cresce, vai replicar onde? Não é mais com a mãe na casa da mãe. Com a esposa. Isso. Não tô dizendo que os relacionamentos eles estão fadados ao fim. Não, tá? claro Eu tô que dizendo nada não. disso. Eu tô Não só é dizendo isso. que nós temos
uma construção que hoje eu já vejo das mulheres dizerem, eu não quero isso aqui, desse jeito não tá bom para mim. E aí esses homens precisam começar a entender o que é que não tá bom. Por que essa mulher, que é a mulher que eu escolhi para passar a minha vida, que é a mulher que eu amo, tá tão infeliz aqui? Né? Ô, Cláudia, essa construção tá dando esse BO todo. Exatamente. Ô, Cláudia, é como se assim, gente. A gente tava lá hibernando, né? A gente tava hibernando, Sim. que nem Nada. Cinderela. Nada. Não, tem Cinderela mesmo. E de repente a gente acordou. Ah. E aí eu tô curiosa para perguntar, tipo, como terapeuta de mulheres, as mulheres te procuram porque elas estão nesse conflito que acabou de acordar, é isso? Então. De entender, porque, rapidinho, só concluindo, eu falo demais, mas eu sei. Tá. Mas só para verbalizar aqui. Por quê? Porque a gente também vivencia situações de muitas mulheres que elas vivenciam situações de violência Isso. psicológica, entre várias outras. E se Um você relacionamento dialoga abusivo, né? isso, e se você dialoga isso, gente, é uma normose. Ela entende isso como é assim mesmo. Mas eu sou casada, mas ele é assim, mas ele também tem tantas coisas boas, ele faz isso, faz aquilo. Então a mulher muitas vezes ela tá imersa e ela não consegue Não enxergar. Isso. Eu vi ontem algo tão interessante no Instagram, que era justamente assim, um relacionamento que o parceiro dava um óculos, assim, ilustrando, né? Sim. De coração a leite cor-de-rosa. E aí ele botava e ela vendo, né, achando ele maravilhoso. cor-de-rosa. Aí quando ela tirava o óculos, ele brigando com ela, sem motivo assim, né? Era Sim. feito um teatro, digamos Sim. assim. E aí ela botava o óculos e abraçava ele, sabe? Enfim, né? Tinha um comportamento tóxico que ela não conseguia enxergar e ela via o mundo pelas lentes cor-de-rosa, Que né? ele colocou. Exatamente. E até Isso. no final ela quebra os óculos, entendeu? Entendi. E sai de cena, entendeu? Então, porque assim, às vezes a mulher tá tanto tempo imersa naquilo ali e tem uma realidade anterior de uma mãe, né, que sofreu um relacionamento Suportou. assim, suportou, então ela acha que tem que suportar. E eu vou te dizer, eu sou médica de família e eu trabalho em comunidade, escuto muita história de violência. Mas as mulheres, elas estão começando a compreender. Eu acho que as redes sociais, os podcasts, eles estão trazendo muito conhecimento para essas mulheres. Eu tenho pessoas que eu atendo, advogadas, que não sabiam que sofriam violência psíquica. É isso que eu ia dizer. Às vezes, esse relacionamento tóxico, ele é tão sutil que você não percebe. Você tá lá envolvida e não percebe. Um exemplo. Quem é que nunca viu um homem fazer greve de silêncio? É. Ou então, quando você fala alguma coisa mais ríspida, a pessoa dizer assim, você tá louca? Você tá exagerando. Deve ser a TPM. É. Deve ser a sua culpa da TPM. TPM Eu é acho que a terrível, né? contextualização do louco é algo muito evidente, no geral. Isso. E a gente já falou, né, sobre gaslighting. Não sei se vocês... Eu já conversei com o Dani sobre Já isso. achei muito interessante, porque foi você que me apresentou o termo, né? Eu vi no seu Instagram e achei muito interessante essa questão do gaslighting. Conversa aí um pouquinho sobre ele. Gaslighting é o seguinte, é uma forma de manipulação. Gaslighting. Luz a gás, né? Existe um filme que era uma mulher casada com um homem e esse homem ele era tóxico. E nessa época, eles tinham a luz a gás. Então, uma das manipulações que ele fazia, como moravam só os dois na casa, era que essa luz ele apagava um pouco. E aí ela dizia, mas tá escuro aqui. Aí ele dizia, não, você tá louca, tá normal. Então, assim, hoje a gente tem alguns jargões que sinalizam pra gente que pode ser essa manipulação psicológica chamada gaslight. Uma delas é, você é louca. Então, toda vez que um homem disser pra você, você é louca, você precisa se antenar para, peraí, será que isso é um gaslight? Quando ele diz assim, tomou seu remedinho hoje? Às vezes é uma mulher que sofre tanto tempo violência que ela já está assim no remédio. Essas mulheres, às vezes, vêm pra mim e já estão no psiquiatra. Sabe? Então, assim, já tá tomando remédio, já tá com autoestima lá embaixo, já acha que a vida é aquilo mesmo. Então, é por isso que, assim, esse autoconhecimento, esse podcast, como tantos outros que falam sobre essa questão do autoconhecimento feminino, né, e principalmente aqui, que são para essas mulheres da área de saúde, são tão importantes.
sabe? Para que a gente faça essas discussões. Verdade. Exato, né, gente? Então aí, ó, fica a dica que você ter essa rede de apoio, né? Então acho que o Elas Podem, ele vem com essa pegada também de ser um momento acolhedor, um momento de rede de apoio. A gente precisa se unir, conversar, trocar ideia, né? Que é pra gente se fortalecer e entender, né? Tanto você começar a olhar para si e se entender, mas também se apoiar nessas outras mulheres para entender esse contexto que às vezes você dividindo, né, Claudinha, as experiências, a gente percebe que, olha, acontece com outras pessoas, olha, pera aí, não é para ser bem assim. Também você começa a ver outros cenários, né? Pessoas que aí já passaram e já meio que se abriram os olhos, já se libertaram desse tipo de Se atitude. identificaram. Quebraram o óculos cor-de-rosa, Quebraram os né? óculos De lente cor-de-rosa. cor-de-rosa. Exatamente. Então, para finalizar aqui nosso bate-papo, que tá muito bom, mas tá chegando ao fim, eu queria que Claudinha aí trouxesse pra gente, que a gente costuma, né, Josi, trabalhar aqui soluções, dicas, estratégias. Então, se você tivesse que dizer uma estratégia, uma dica para uma mulher profissional de saúde, seja ela enfermeira, médica, fisioterapeuta, né, que tá aí num processo, assim, de... Para aquela mulher que está atrás de doutora, terapeuta das mulheres. que tá aí nesse processo de tentar equilibrar a vida profissional com a vida emocional e afetiva. O que é que você diria? Bom, primeiro de tudo, quando a gente vai falar de relacionamento afetivo, a gente precisa pensar, os dois estão dispostos? É a primeira coisa, né? A segunda coisa, tá, os dois estão dispostos, é válido essa relação? Essa mulher tem que ter essa clareza. Se investir nessa relação é válida, se ela conseguiria dar conta. Uma vez os dois estando dispostos, mesmo que ele não queira fazer terapia, mesmo que ele não queira essa, mas eles se gostam, alinhar os planos, os combinados, porque o que é combinado não sai caro. Quando está no contrato, e aquele contrato que a gente faz entre os dois de dizer assim, olha, eu faço... A gente pode ter o contrato dos pagamentos. Muitas de nós, né, que dividimos contas com nossos maridos, temos ali o contrato de, olha, isso aqui eu pago, isso aqui você Sim, paga. Isso é aqui... verdade. A gente tem que começar a conseguir abrir mão do controle e delegar para o outro e deixar que o outro também cresça nesse papel de Emocionalmente, dividir né? isto, crescer emocionalmente para ser esse parceiro que a gente espera que ele seja. Porque não há mudança se a gente continuar controlando tudo, Então, sabe? abrir mão do controle é algo importante, né? Importantíssimo. E alinhar os contratos. Por exemplo, do mesmo jeito que a gente faz com as contas, a gente poder falar assim, fulano, você tal dia, pega na escola, você leva na natação, você verifica se a touca da natação tá dentro da bolsa, você, sabe, coisas que a gente não precise pensar, porque é o pensar que torna exaustivo o E cansa, processo. uma hora Precisa cansa. né? Nossa. Então seria isso, inicialmente. Ótimo, muito Perfeito. obrigada pela participação de Claudinha aqui, né? Acho que foi muito engrandecedor. Ai, quero Né? mais já, Cláudia. Já vamos deixar uma agenda para o próximo. Gente, eu agradeço muito. Vocês são maravilhosas. Obrigada. Me senti em casa. Obrigada mesmo. Viu? Só uma observação para finalizar. A gente falou muito aqui sobre... Existem inúmeros canais de comunicação, de informação, Instagram, podcasts que falam de assuntos diversos, mas uma missão nossa, inclusive, né, Dani e Andréa, existe muita gente, doutor em nada, e que sabe de tudo. E eu não estou falando doutor, a palavra doutor. Eu estou falando a palavra do conhecimento real, científico, de trazer a realidade embasada e não simplesmente da nossa cabeça. E a gente faz questão, né, aqui no Elas Podem, sempre para a gente montar, né, um episódio, a gente procura entender um pouco como é que essa realidade vem sendo vivenciada por essas mulheres. Dani trouxe aí, né, resultado de pesquisa muito triste, mas real, mas que é real e que a gente precisa pensar sobre. E claro, trazer também, né, pessoas como você, que agrega conhecimentos para a gente e para todas as mulheres aí que acompanham o nosso podcast. Porque, gente, e pode ter muitos podcasts por aí, mas igual Elas Podem, eu duvido. Então é isso, gente. Muito obrigada. O nosso episódio fica por aqui. Sigam, Elas Podem aí no Spotify, nas redes sociais. Curtam, compartilhem, comentem aí o que você achou desse episódio maravilhoso. E Até a para quem próxima. quiser encontrar... Sim, quem quiser encontrar a doutora Cláudia nas redes sociais, @CláudiaOrlando13. E aí vocês vão ter mais conteúdo interessante, relevante e feminino. Obrigada, gente.